Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vim falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da depressão, da ansiedade, das angústias que a gente passa no nosso deserto, tá? Thalita, quanto tempo vai durar o meu deserto? Será que vai passar rapidinho? Será que vai ser longo? Resposta é: depende. Depende de como você vai reagir a esse deserto, né? Tudo que a gente passa na vida, irmãos, tem um propósito, né? Nós cristãos vivemos por fé e tudo existe um porquê, existe um propósito. Então, as tribulações, os desertos que a gente passa, existe um porquê, existe um propósito. Deus, ele permite até certo ponto as coisas para nos ensinar, para nos orientar. E depende muito de como você vai reagir a tudo isso, tá? Muitas vezes durante o percurso a gente acaba ficando ansioso, a gente acaba ficando depressivo, deprimido. A depressão é uma doença muito, vamos dizer assim, contagiosa no século XXI. Acho que quase todo mundo já teve depressão, irmãos. Eu já tive depressão. Eu tive depressão várias vezes, mas acho que a mais significativa foi quando a minha filha nasceu. Eu queria muito ser mãe. Eu desejei muito isso, mas eu acho que eu não estava preparada psicologicamente para a avalanche de emoções que era tudo isso. Então, eu fiquei bastante deprimida por um bom tempo, me recuperei, né? Mas ao longo da minha vida passei por muitas dificuldades e muitas situações complicadas e que me levaram à depressão. Inclusive, situações que fizeram eu até desejar deixar de viver. Não assim, no sentido de tirar minha própria vida, mas assim, sabe quando você começa a desanimar com a vida e pensar que talvez não vale a pena, sabe? Já passei por muitas situações assim. E a depressão, ela é uma arma do inimigo, tá, irmãos? Eu não tô dizendo pra vocês que vocês não devem procurar ajuda profissional. A ajuda profissional é extremamente importante. Os médicos são usados por Deus, os psicólogos, os terapeutas. Às vezes a ajuda, né, de um medicamento pode ajudar você, né? E eu não tenho tanta propriedade pra falar sobre isso, porque eu não sou terapeuta, eu não sou médica. Mas vou falar das minhas experiências e falar também do lado espiritual, que ele não deve ser descartado, tá? Então, uma coisa não anula a outra. Você deve procurar ajuda, sim, e também deve ter um entendimento das coisas de Deus, para que você possa crescer e melhorar, tá certo? Então, irmãos, falando de deserto, né? Qual é o tempo que vai durar o meu deserto? Será que tudo isso vai passar logo? Depende, como eu falei pra vocês. Depende de como a gente encara, depois de como a gente, a postura que a gente tem. Então, o meu tempo de deserto, ele pode durar pouco, ele pode durar muito tempo, tá? Existe um tempo mínimo, que é o tempo de Deus, a gente não sabe exatamente qual que ele é, mas sabemos que o tempo pode ser prolongado dependendo da nossa postura. Então, um exemplo bom é o exemplo do povo de Israel, né? Eles saíram da terra do Egito. Vocês conhecem toda a história do povo, eu imagino que vocês conheçam. Eu não vou pegar a Bíblia e ler tudo porque é muita coisa, mas vocês sabem que o povo de Israel estava escravizado no Egito e eles foram tirados de Deus, por Deus de lá, dessa escravidão, para serem levados a uma terra prometida, onde lá emanava leite e mel, etc. E depois de alguns dias que eles estavam no deserto, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram o mar se abrir, eles viram muito poder e muitas maravilhas, eles viram as pragas que Deus mandou para libertá-los, eles viram coisas de cair o queixo, irmãos. Eu nunca vi o mar se abrir, né? Imagino o quanto isso deve ser chocante. Então eles viram grandes coisas. Porém, depois de ter passado por tudo isso, eles chegaram próximo ao local que seria a Terra Prometida, certo? E ali foi enviado espias, né, para dar uma olhadinha na terra, para ver como é que ela era, se era bacana, o que tinha, o que não tinha. E tô dando uma resumida muito rápida, tá, irmãos? Alguns desses espias, os espias foram e voltaram. Alguns desses espias, eles trouxeram boas notícias, né? Eles trouxeram um cacho de uva que era tão grande que precisava de 2 pessoas para carregar num pau, assim. Tinham muitos frutos essa terra, era uma terra muito próspera, onde emanava leite e mel de fato, né? Porém, alguns desses espias
vieram dizendo que lá também era uma terra de gigantes e de cidades fortificadas, de um povo muito poderoso. E eles voltaram cheio de pavor, cheio de pânico, dizendo para o povo que era impossível vencer essas pessoas e que eles iam ali morrer no deserto porque não tinha mais para onde continuar, porque aquele inimigo era grande demais, né? E o povo deu ouvidos a essas palavras e desfaleceu diante da grandeza deste inimigo. Irmãos, eu estou repetindo um estudo que foi feito no fim de semana, que meu pai fez. Obrigada, pai, pelas palavras que estão me ajudando. Minha mãe também me deu muita inspiração, então estou seguindo essa linha deles. Então é isso. Aí, irmãos, depois de tudo isso, o povo começou ali a desfalecer, tá? Mas aqueles 2 espias que eram Josué e Caleb, eles rasgaram as suas vestes e eles protestaram contra aquilo e eles falaram, não, gente, mas olha, Deus fez grandes coisas por nós, olha tudo que a gente já passou, a terra foi prometido que haveria uma terra e com tais características, e essa terra está realmente lá, ela realmente existe. Se Deus, ele já batalhou por nós, já fez tantas coisas até agora, por que a gente não iria receber a terra, né? Eles estavam olhando as coisas com olhos espirituais, né? A Bíblia fala, o justo vive pela fé. O justo, ele enxerga grande e não pequeno. Então, irmãos, esse era o ponto de vista deles. Porém, o povo escolheu olhar para o lado negativo, né? Tem aquela passagem na Bíblia que fala, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Mas se os seus olhos forem maus, eu vou ler lá para vocês, irmãos. Eu estou embolando aqui, só um minuto. Aqui, irmãos, é Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, irmãos, tudo depende do nosso ponto de vista, da forma como a gente olha as coisas, né? O povo, eles tinham 2 opções, eles tinham 2 vozes que eles poderiam escolher naquele momento, né? Sabe aqueles filmes que tem, de um lado tem o diabinho, do outro lado tem o anjinho, assim? Então, é exatamente o que estava acontecendo ali. Eles tinham 2 vozes e eles poderiam escolher o que eles iam ouvir, né? As 2 coisas eram verdadeiras, né? Então, era fato que tinham gigantes ali e que eram perigosos, isso não era mentira. Porém, essa voz que estava dizendo para eles do perigo que tinha, não estava levando em consideração todas os outros livramentos e as coisas boas que Deus tinha feito, todos os milagres. Aquelas vozes estavam só levando em consideração as coisas ruins, né? E tinha uma outra voz que estava focando nas coisas boas, estava falando, olha gente, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus nos livrou da escravidão. Poxa, Deus tirou eles lá do Egito, que era onde eles levavam chibatada todos os dias, onde eles eram escravos, e eles já tinham esquecido de tudo isso, estavam começando a desejar voltar para a escravidão, né? A mente dele parece que apagou a mente deles, né? De tudo que eles já tinham recebido. Então, eles optaram por ouvir as vozes ruins, né, as coisas negativas. E ali, irmãos, eles foram proibidos de entrar na terra prometida por causa da murmuração deles. Eles começaram a murmurar contra Deus, murmuraram contra Moisés, que queriam até matar Moisés, de tanta raiva que eles estavam. Eles jogaram por terra tudo que eles tinham aprendido, tudo que eles tinham recebido, eles jogaram literalmente no lixo. E depois disso, Deus ficou muito irado, ficou muito chateado com eles, o que não é por menos, né? Faz todo sentido. E optou por não deixá-los entrar na terra, né? Depois que Moisés clamou a Deus, pediu, Deus acabou concedendo que apenas os filhos entrassem. Porém, os mais velhos nunca viram a tal terra prometida e acabaram por morrer no deserto. Irmãos, pergunta, você vai morrer no deserto? Você quer morrer no deserto? Né? Quanto tempo vai durar o meu deserto? Será que vai durar 40 anos ou vai durar 3 dias? Então, irmãos, a murmuração, ela tem um poder destruidor. Não importa qual seja a situação que você está passando.
Se você tiver olhos bons e um coração grato, está sempre louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo, irmãos, o seu deserto ele pode durar muito pouco, tá? Outra coisa, irmãos, que é a questão de profetizar, tá? Tem aquela passagem dos ossos secos, que eu vou ler aqui, que é uma visão de Ezequiel, está em Ezequiel 37, versículo 3, começando do 3, e me disse, ele está tendo uma visão, né? Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Deus está perguntando. Eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, etc, etc. Vocês lembram dessa passagem? Os ossos começam a ganhar carne, nervos, músculos e eles ressuscitam. Prestem atenção na palavra que ele fala. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Deus ordenou que Ezequiel profetizasse, dizendo que aqueles ossos iriam ouvir a palavra do Senhor e iriam ganhar vida. Irmãos, às vezes a gente acha que profecia é apenas algo que a gente ouve divino, uma revelação divina que vem de diversas maneiras, por sonhos, visões, etc., né? Como se fosse, sei lá, uma grande revelação. Mas a profecia não é só isso. A profecia é aquilo que a gente fala com a nossa boca, aquilo que a gente declara. Às vezes a gente não presta atenção, irmãos, mas as coisas que a gente declara com a nossa boca, muitas vezes se cumprem, porque nós temos autoridade espiritual. Isso pode acontecer para o bem e pode acontecer para o mal, tá? Muitas vezes as pessoas abrem a boca para dizer coisas que aparentemente não têm nenhum valor ou que não tem nenhuma consequência, né? Tava falando até com a minha mãe uns minutos atrás, e ela tava falando sobre mães que às vezes amaldiçoam seus filhos acidentalmente porque estão exaustas, porque estão cansadas, e às vezes acabam falando alguma besteira e fala, fulano, não aguento mais ver você na sua frente, eu quero que você morra, suma da minha frente, acaba dizendo coisas assim, e consequentemente às vezes isso acaba pesando sobre a vida desses filhos. Eu vi um testemunho uma vez, num livro que eu estava lendo, que falava sobre libertação espiritual. E tinha uma menina, uma adolescente, que estava fortemente endemoniada. E aí os pastores foram lá para orar, para ajudar, né, para repreender, para esse demônio sair. Que eu não lembro exatamente qual era o demônio, qual era o problema, mas a menina estava com muitos problemas. E por mais que eles expulsassem, era uma menor de idade, tá, irmãos? Não era criança, mas era, acho que pré-adolescente, adolescente. E eles começaram a expulsar e aquele demônio não saía de jeito nenhum. E quando o demônio não sai, é porque existe alguma legalidade que está segurando ele ali. Então, eles começaram a rastrear para entender o que estava acontecendo. Eles perceberam que a mãe estava com uma cara triste, uma cara estranha, como se estivesse se sentindo culpa de alguma coisa. Então, eles questionaram para ela se tinha acontecido algum fato, se tinha acontecido alguma coisa. E aí ali ela confessou, que disse que ela estava irritada com a filha por várias coisas, por desobediência, por coisas que criança muitas vezes faz, né, adolescente, criança. E uma hora ela se irritou e falou assim, ai, o diabo que te carregue. Falou assim, desse jeito. Claro que foi uma expressão, um jeito de dizer, um desabafo. É claro que ela não pensou nisso no sentido literal, mas ela proferiu aquelas palavras com a boca dela. Então ela amaldiçoou a filha dela, ela amaldiçoou. Então o demônio estava se prendendo a essa legalidade. Um pai, uma mãe tem muita autoridade espiritual sobre os seus filhos. Então, uma vez que ela tenha dito isso, ela meio que permitiu que o diabo tocasse na filha dela. Não foi proposital, óbvio, mas o demônio não tá nem aí com isso. Então, irmãos, ali naquele momento ela percebeu o erro que ela tinha cometido, ela se arrependeu, pediu perdão e o demônio saiu, né, da filha dela. Então, irmãos, as palavras, elas têm muito poder. Então, muito cuidado com o que você fala, o que você profere quando você está passando por um deserto, quando você está passando por uma luta,
Muitas vezes a gente é tentado a dizer coisas que a gente não deveria dizer, ficar chateado com Deus, começar a dizer, Deus não me ajuda, Deus me abandonou, a minha vida é uma desgraça, só acontece coisa ruim comigo, Deus só abençoa os outros, não me abençoa. Coisas desse tipo a gente às vezes acaba falando, né? E isso pode desencadear várias legalidades espirituais e pode prolongar o seu deserto até eternamente, como no caso do povo de Israel. Tá, então, o que a gente faz pra gente não cometer estes erros? Irmãos, tem uma palavra que diz, em tudo dai graças, sabe? Então, a gente deve agradecer por todas as coisas que a gente passa nas nossas vidas, boas ou ruins. A gente sempre tem que estar com os olhos focados naquilo que é bom. Porque não importa o que esteja acontecendo na sua vida, sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre tem um propósito, sempre tem algo que você pode aprender com aquilo, tá, irmãos? Então, quando a gente se foca nessas coisas, a gente abre as portas dos céus. Ali no caso do povo de Israel, só entrou na terra, só teve a autorização para entrar na terra aqueles dois que estavam declarando que Deus era bom, que estavam agradecendo as promessas de Deus, que estavam vendo as coisas com bons olhos, né? Inicialmente seriam só esses dois, depois foi concedido aos filhos também por amor a Moisés. Moisés acabou não entrando por outras razões, mas tecnicamente era para ter entrado apenas aqueles dois na terra prometida. E, irmãos, onde é que o povo de Israel está neste momento, né? Eles estão lá na terra prometida. Então, a profecia realmente se cumpriu porque Deus não mente, tá, irmãos? O que Deus promete, o que Deus fala, Ele cumpre. Então, irmãos, muitas vezes o que a gente deve fazer, além de ter um coração grato, de estar agradecendo a Deus por todas as dádivas nas nossas vidas, tá com um foco nas coisas boas, a gente também precisa começar a profetizar sobre as nossas vidas, né? Começar a agradecer a Deus pelas coisas que Ele vai fazer, começar a declarar a cura, declarar a vida, começar a declarar a abundância sobre nossas vidas, porque as coisas que você fala com a sua boca, elas realmente se cumprem. Talvez não vá acontecer instantaneamente, mas vai acontecer. Então começa a fazer isso, começa a profetizar que você vai ver. Tá, irmãos? Eu tava até comentando esses dias, eu tava num culto com o irmão, e esse irmão tá passando por problemas de depressão, perdeu a mãe recentemente, né? Não foi por causa do Covid, foi por outros motivos, mas ele perdeu a mãe recentemente. E ele tá desempregado, então ele tava pedindo oração por essas questões, e eu tava falando, né, pra ele, que o ano de 2021 e o ano de 2021 estão sendo os melhores anos da minha vida, da minha família, os anos mais prósperos, tanto espiritualmente quanto financeiramente, está sendo os melhores anos, apesar da crise, tá? Então, no início do ano de 2021, quando começou a crise, eu lembro que todo mundo ficou um pouco nervoso, um pouco tenso, porque não sabíamos o que ia acontecer, a gente tinha medo, né? Claro, todo mundo sente medo. Mas eu tomei a decisão de que eu ia confiar no Senhor e ia declarar, né, bênção sobre a minha vida, e que eu não ia desfalecer diante desse inimigo, porque o Senhor tem me sustentado desde sempre, né? E nunca me faltou nada. Tudo na minha vida tem sido dado por Deus, todas as nossas necessidades têm sido supridas, e nunca tem nos faltado nada, né? Eu vi o Mar Vermelho se abrir, eu saí da escravidão do Egito, eu vi tantas coisas Deus fazendo na minha vida, e por que razão Ele iria me abandonar agora? Não faz sentido nenhum. Então, irmãos, eu resolvi olhar por esse ângulo. Não é porque eu sou boa, tá, irmãos? É porque Deus tem me treinado para isso durante muitos anos, tá? Eu já tive minhas crises de medos e inseguranças, mas durante esse processo eu fui aprendendo a ter fé nessa área. Então, essa área é a área que Deus mais me fortaleceu. Então, eu decidi que eu ia realmente confiar no Senhor, que eu não ia... E que eu não iria gastar o meu tempo me preocupando, simplesmente entreguei para Deus, né? Paralelamente a isso,
meu cunhado, ele trabalha vendendo produtos que vêm da China, né? Que ele é empresário, ele tem uma grande empresa, tudo legalizado da gente, correto. Ele traz esses produtos e vende. E quando entrou a pandemia, lembro que no início ele ficou muito preocupado, né? Porque não estavam mais vindo os produtos, os containers não iriam chegar por causa, né, das fronteiras estavam fechadas, aquela coisa toda. E surgiu ali uma tensão, uma preocupação, né? Lembro que o meu esposo chegou pra mim e falou, Thalita, a hora, né? Porque o meu irmão tá preocupado e tal. Eu orei, né? Entreguei pra Deus, falei, Deus, abençoa. Né? O Senhor é Pai, o Senhor é bom, eu creio que o Senhor é bom. Descansei meu coração nisso, né? Porque eles também são minha família, é claro que eu não vou querer as bênçãos só pra mim, então eu pedi pra Deus abençoar. E o ano de 2020 foi o ano mais próspero da história da empresa do meu cunhado. Os clientes vinham comprar sem ter produto, irmãos. Eles compravam para receber, sabe-se lá quando, né? Porque acho que eles perceberam que ia faltar, então eles saíram desesperados para comprar o que tinha, comprando por valores mais altos, se pegando para poder comprar. E esse foi o ano mais próspero da empresa. Tanto que meu cunhado conseguiu depois, no fim do ano, comprar uma casa para ele. Pra vocês terem uma ideia de como foi a prosperidade, né? Do meu esposo também, a empresa dele cresceu muito nesse ano, faturou muito, a gente mudou de casa, conseguimos vir para uma casa maior. Enfim, irmãos, as bênçãos são tantas que é difícil até descrever, eu fico chocada, assim, sabe? Não me acho merecedora dessas coisas. Porém, o segredo tá nisso. A gente profetiza, a gente declara bênçãos sobre a nossa vida, a gente agradece por todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, e a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar. A gente deve ter um coração de louvor, um coração grato, porque as bênçãos vêm, elas vêm sim, tá? Eu admiro muito meu esposo, porque ele é uma pessoa que é muito grata também, apesar dele não ser oficialmente convertido, mas ele tem um bom conhecimento, ele agradece muito, ele tá sempre focando nas coisas positivas, né? Às vezes ele me coloca no norte, às vezes eu tô querendo ficar um pouco triste, falar, nossa, tal coisa tá acontecendo, e ele sempre fala, não, mas tem isso, tem aquilo de bom, né? Sempre vendo as coisas boas, irmãos, e eu creio que é por isso que Deus abençoa ele tanto também. Então é isso que eu tinha pra falar, irmãos. Não sucumbam no deserto, não murmurem, porque isso é como colocar um alvo bem grande assim na sua cara, sabe? Tipo, acerte aqui. Então é mais ou menos isso. A gente... É muito tentador a gente sucumbir a tudo isso, sabe, irmãos? Porque não é fácil mesmo. As provações são grandes, mas não tem outro caminho que a gente possa fazer a não ser lidar com isso com alegria, com paz, com gratidão. Essa é a única forma, tá, irmãos? Não tem como a gente fugir do deserto também. Se você tá no deserto, você vai ter que atravessar ele, sim ou sim. Não dá pra voltar pro Egito, não dá pra voltar a ser escravo, né? O mar já foi fechado lá atrás, você não vai passar novamente. Então não tem como retornar. A única escolha que a gente tem é ir em frente. E em frente como? Com alegria, agradecendo ao Senhor. Caso contrário, você vai ficar no deserto pra sempre. Você quer isso? Não, né? Ninguém quer isso. E a questão da depressão, irmãos, muitas vezes a depressão é o fruto de tudo isso, né? Não estou dizendo que essa é a única causa, existem muitas causas, existem questões químicas também que às vezes acontecem no nosso cérebro, é importante buscar ajuda médica e tudo mais, mas tenha em mente, irmãos, que murmurando você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então é isso, espero que a palavra edifique vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se tiver alguma coisa a acrescentar, alguma palavra que ficou faltando, coloca aí nos comentários também. É isso, irmãos, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Oi, irmãos, voltei aqui rapidinho, só pra complementar mais uma coisinha que eu tinha esquecido. Se você tá se sentindo triste, se você tá deprimido, angustiado, pega um lápis e um papel, começa a anotar agora mesmo, faz uma lista de todas as coisas boas que o Senhor fez por você, tá? E começa a agradecer por todos os itens dessa lista. E não me venha com desculpa que não tem nada pra pôr, porque tem, né? Você não tá respirando? Você tem comida pra comer no seu prato? Você consegue andar? Sua família tem saúde? Você tem onde morar? Tenho certeza que muitos desses itens você tem, né?
Talvez você não tenha todas as coisas, mas muitas coisas você tem. Tem promessas, tem milagres, tem coisas que Deus fez na sua vida. Faz uma lista maior que você puder, começa a agradecer todos os dias por essas coisas e começa também a profetizar sobre o seu futuro. Esquece as coisas ruins. Quando eu digo esquece, eu quero dizer assim, não coloca em evidência as coisas ruins. Começa a colocar a lista de coisas boas e começa a profetizar coisas boas. Em vez de você ficar dizendo, ai, não dá certo na minha vida, tal coisa não vai dar certo, sempre dá errado, então vai dar errado de novo. Não saia mais isso da sua boca. Comece a dizer as coisas por fé, as coisas que vão dar certo. Olha, tô desempregado? Vou conseguir um emprego em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo emprego que o Senhor vai me dar. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor vai me trazer. Obrigada pela saúde que o Senhor vai me proporcionar. Obrigada pela moradia que o Senhor vai trazer para mim. Comece a falar todas as coisas por fé, ainda que você não esteja vendo, ainda que não esteja acontecendo. Mas comece a declarar com a sua boca, porque vai acontecer. Pode não acontecer instantaneamente, mas se você continuar perseverante, continuar declarando, vai acontecer sim. Então é isso, gente. Não desfaleçam, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.